Vai começar. Bom dia, bom dia, bom dia. Um prazer recebê-los no nosso segundo dia, o primeiro painel aqui do Hub do Consórcio Amazônia Legal. Eu sou Pedro Firmo, sou coordenador de parcerias e câmaras setoriais do consórcio. É um prazer recebê-los nessa manhã calorosa de Belém, para que a gente possa discutir os avanços do estado do Acre. A ideia de hoje é que possamos entender um pouco como que a vocação do Acre, que é um estado que já nasceu no começo do século passado com uma vocação para a bioeconomia. Então, que possamos ter uma discussão profícua, que possamos entender um pouco como é que o estado do Acre se projeta para o século XXI e como é que a gente pode entender esse desígnio do estado. Eu queria passar a palavra para a Gabriela Savian, a diretora de Políticas Públicas do IPAM. É um prazer recebê-la aqui, Gabriela. A palavra está com você. Obrigada, Pedro. Bom dia a todos. É uma alegria, uma satisfação estar aqui na Blue Zone, começando o segundo dia desse evento tão importante que é a COP30 e que traz as discussões mais importantes para a Amazônia e para o mundo como um todo, né? A Amazônia ela é chave e ela é solução, ela é necessária para a solução climática no mundo como um todo. E a gente aqui, a grata satisfação e agradecer aqui aos colegas e aos amigos do Acre que estão aqui na mesa comigo e que eu vou apresentá-los. O Acre é esse estado que lutou para ser brasileiro, né, e que desde o início dos anos do século de 1900, né, 1902, lutou para ser brasileiro e para fazer parte desse estabelecer esse território com muita força, muita garra e todo esse histórico da bioeconomia que vai ser apresentado aqui pelo Dr. Rodrigo Fernandes das Neves, que é chefe da Procuradoria do Estado do Acre, doutor em Direito pela UNB, pela Marta Nogueira de Azevedo, gestora de políticas públicas, mestre em desenvolvimento regional e meio ambiente, e pelo Dr. Leonardo Carvalho, secretário de Meio Ambiente do Estado do Acre, advogado da Procuradoria-Geral do Estado do Acre também, e é uma grata satisfação de compartilhar aqui essa mesa com amigos, queridos, e poder contar e ouvir vocês, principalmente, um pouquinho da história do Acre. O Acre que teve o seu início de histórico pautado pelo uso sustentável da floresta, né? Então, lá no início, com a exploração, com o trabalho do látex, da seringueira, da borracha, da castanha do Pará, né, da castanha do Brasil. E todo o histórico, né, acho que o Acre é um dos territórios que demonstra o que a gente chama hoje de domesticação das espécies nativas, né, da floresta. Né? Então, a gente tem características únicas no Acre, como a castanha que chega até uma região, né, até a região do Juruá, onde as populações originárias trabalharam o uso dessa castanha, né, do plantio das espécies. Então, muito interessante ver isso. Na década de 1970, o Acre teve todas as disputas e o espaço socioambiental de construção desse território diverso, com terras indígenas, com comunidades tradicionais, também com a chegada dos produtores, né, rurais, também para desenvolver a produção no estado. De 1980 a 2010, houve aí uma construção de todo o arranjo jurídico do Estado e, a partir de 2010, e a gente vai ver aqui um pouco, o estabelecimento de projetos estruturantes, e o Acre como o pioneiro do Brasil, né, e do mundo, né, na verdade, pioneiro do mundo nas estratégias de rede. Então, muito importante a gente contar um pouco mais dessa história, a gente vai ouvir um tanto disso. E a modernização e a atualização de todos os sistemas, processos, de todo esse arranjo jurídico que tem acontecido nos últimos anos, para chegar agora aqui como sendo o modelo, né, o caminho das experiências de soluções climáticas no Brasil e demonstrando mais uma vez pioneirismo. Então, a gente vai escutar aqui um pouquinho de vocês sobre isso e compartilhar essa experiência do Acre, que é tão importante. Convido o Dr. Rodrigo para iniciar a apresentação, né? Eu acho que você vai fazer. Eu vou usar o púlpito. Vai usar o tem uma púlpito? apresentação. Joia.
Fica à vontade, Rodrigo. Bom dia a todos e a todas. Se puder colocar a apresentação para a gente. Ah, já está ali, né? Está lá no canto. Como falou, meu nome é Rodrigo. Eu sou procurador do Estado, que é um advogado do Estado. E eu vou falar com vocês hoje um pouco sobre história. Né? Menos de direito e mais de um pouco de história. Mas não é à toa que a gente vai falar de história, né? Em algum momento, lá na década de 10, 2008, 2009, quando a gente estava desenvolvendo o CISA, né, que foi o primeiro sistema de rede constituído institucionalmente, com instituições, com processos funcionando, naquele momento, o que se conhece hoje como rede jurisdicional, ele não existia com os contornos que a gente conhece, estava sendo construído. E naquele momento era apenas mais um trabalho, era algo que tinha que ser uma tarefa a ser cumprida. E mais para frente, mais recentemente, eu fiquei refletindo bastante, Gabi, né, de por que o Estado do Acre, dentre tantos estados subnacionais, por que o Estado do Acre? Tinha que ter uma resposta, né, de por que o Estado do Acre foi o primeiro a criar esse sistema. E aí a gente vai fazer vou convidar vocês para fazer um tour de um século e meio, nos últimos 150 anos do Acre. É uma jornada um pouco longa, por isso eu vou pedir paciência para vocês, mas porque ele explica um pouco de por que o Acre, principalmente pelos acontecimentos, eu vou chamar a atenção para isso, os acontecimentos na década de 80, que deu início ao que se conhece hoje de socioambientalismo ou ambientalismo contemporâneo, cujo berço no mundo é o Estado do Acre. Então, aqui a gente vai, os primeiros ciclos que a gente tem do ponto de vista histórico, que é no fim do século XVIII, né, o último quarto do século XVIII, a gente tem um movimento de brasileiros indo para a região que era, à época, uma região da Bolívia e do Peru, que é onde se concentravam, na época, a maior quantidade de seringueiras. Imagine-se que era um produto já cobiçado e que criasse uma nova fronteira de ingresso de brasileiros, principalmente, para fazer a retirada, né, do látex, que demonstra que o Estado do Acre, desde o começo, como foi dito na apresentação do painel, desde o começo tem essa vocação para a bioeconomia, né? A economia voltada, no caso, ao extrativismo, mas um produto da floresta. Em razão desse ingresso dos brasileiros, teve um conflito, que nós no Acre chamamos de Revolução Acreana, que a Gabriela comentou que o Estado do Acre lutou para ser brasileiro, né, que houve uma guerra que gerou o Tratado de Petrópolis, que tornou, então, o Estado do Acre como parte do Brasil, em 1902. E aí a gente tem um período de ouro do Estado do Acre, principalmente com os donos dos seringais em Manaus e em Belém, explorando o látex, que, não sei se, essa é uma informação assim, que é pouco circulada, na década de 10 do século XX, entre 1900 e 1910, o látex chegou a rivalizar com o café como pauta exportadora. Representava quase 30%, praticamente 30% da pauta exportadora. Nós tínhamos barões do látex que mandavam fazer navios na Grã-Bretanha para ir para lá com salões de festa, com produção de câmaras frigoríficas. Imagina, em 1900, 1905. Belém e Manaus, em grande parte, foram construídas com recursos advindos de tributos, inclusive arrecadados no Estado do Acre, em grande maioria. Tinha látex em outros lugares, mas em grande maioria lá do Estado do Acre. Só que em 1910 a gente teve como os riscos de ter uma economia pautada num único produto,
que não é um risco único do estado do Acre, é todo lugar que tem isso. A gente teve a ida da semente para a Malásia, e a gente teve uma bancarrota, caiu, simplesmente acabou a economia acreana. E só na década de 1930 para 1940 é que foram retomados a exploração do látex. Só que teve uma questão. As pessoas que estavam lá há 50 anos ficaram na floresta e começaram a ter um modo de vida muito peculiar, muito específico. E depois teve um segundo ciclo da borracha, que foi durante a Segunda Guerra, para explorar, porque o caminho da Malásia no Pacífico não tinha a possibilidade de a gente ter acesso à borracha. E os soldados da borracha, principalmente trazidos do Nordeste do Brasil, foram para a região. E passou a ter o segundo ciclo da borracha, que novamente é um ciclo de um único produto, e novamente com ideário econômico com data marcada para acabar. Quando acabou a guerra, acabou a economia. Mais uma vez, foram esquecidos na floresta. E só se relembrou que existiam pessoas dentro da floresta, já na década de 70, quando o Brasil, dentro de uma ditadura militar, que pretendia fazer uma reocupação, uma suposta ocupação, mas que na realidade era uma reocupação da Amazônia, resolveu fazer uma nova fronteira agrícola, e aí foram para o Acre os chamados paulistas, né, que não era só paulistas, eram pessoas do Brasil inteiro, para a abertura de uma nova região agrícola, que quando teve a confrontação com o fato de que há mais de 100 anos existiam pessoas morando lá dentro, invisibilizadas, né, pessoas que não se sabia que estavam lá. E conforme foram tirando a floresta, tirando as árvores, simplesmente existia uma quantidade gigantesca de pessoas, que existia um modo de vida muito particular lá dentro, que é quando aconteceram os conflitos agrários mais violentos na época, que teve a morte de pessoas como Wilson Pinheiro e outros tantos líderes, que se organizaram em conteúdos de sindicato, na forma de sindicato, para proteger a essas pessoas, e organizaram o que é também conhecido como os empates, que era colocar mulheres e crianças, né, na frente dos tratores, porque empate para a gente é empatar, tem a mesma pontuação de alguma coisa, né, mas para nós lá no Acre, empate quer dizer atrapalhar alguma coisa, né, tem outro sentido, atrapalhar, né. Então os empates eram uma maneira de bloquear a entrada das novas frentes. A década de 70 e 80, obrigado, Marta, a década de 70 e 80 que teve esse conflito, e aí começaram a aparecer algumas pessoas no entorno da organização sindical, principalmente o que depois ficou conhecido, o Chico Mendes. Eu vou dar uma acelerada por conta de tempo, né? A história é muito longa. Eu vou falar de algumas pessoas. No final da década de 70, nós tivemos a Maria Alegrete, fazendo um trabalho muito forte no sindicato, com o Chico Mendes, na parte de educação, principalmente, mas não só, na parte de organização. E ela, na década de 80, foi até Washington, atrás de recursos. Encontrou pessoas como Steve Schwarzman, Tony Gross e tantos outros, que aí foi o início do que se conhece hoje do ambientalismo contemporâneo, que é o fato de que havia um ambientalismo sem rosto nos Estados Unidos e internacionalmente. Era um que contava, que queria proteger a floresta, mas não tinha uma história para contar. E o Acre tinha um movimento social muito forte, que tinha uma história de pessoas muito forte, mas não tinha acesso à projeção internacional, e tinha muita dificuldade localmente de projetar os interesses dessas comunidades tradicionais. Então, o que se conhece hoje de ambientalismo contemporâneo, ou socioambientalismo, é a união entre um ambientalismo internacionalizado, focado entre essas pessoas que foram do Acre buscando uma projeção, e um ambientalismo internacional buscando uma história. Essa união é o que a gente conhece hoje, né, como
como ambientalismo contemporâneo, com pessoas como Marina Silva e tantos outros líderes que surgiram em um movimento político que assumiu depois, politicamente, assumiu, né, as rédeas do Estado politicamente depois. Com a eleição do governo da Floresta, em 1999, teve a criação da Lei Chico Mendes, que era uma lei de subsídio à borracha, que a gente pode dizer que é a primeira lei de pagamento por serviços ambientais, que era para pagar as pessoas para reativar os seringais, que é a chamada Lei Chico Mendes, a Lei 1277 de 99, foi a primeira lei de serviços ambientais nossa. Posteriormente, a implantação de diversos instrumentos legais de proteção da sociobiodiversidade, que é a criação das primeiras unidades de conservação no Estado, é começar a desenhar no território onde que se iria ter determinadas ações específicas, como, por exemplo, reservas extrativistas ou unidades de conservação de proteção integral. Começou a ter um desenho de gestão territorial do Estado, com as primeiras unidades de conservação do Estado, feito por lei. Depois da criação do sistema estadual, ou seja, depois de criar essas unidades de conservação, tinha que dar uma sistematização, uma ideia de institucionalidade para essas unidades, e aí a gente começa a ter uma leitura do território bem mais detalhada, o Estado começando a entender o que deve ser feito, onde, o que pode ser feito e de que forma, em que lugar e por quem. E isso permitiu ter um mapa, uma conclusão de um mapa de gestão de território, a ideia de uma abordagem de paisagem, né? Você saber exatamente tudo que pode ser feito dentro do território acreano, ou seja, acumulação de conhecimento. Não está passando, se alguém puder passar aí para mim. Agora passou. Que permitiu a criação do primeiro zoneamento, que hoje já está na 3ª edição, primeiro zoneamento ecológico econômico, que explorou já uma primeira alternativa, que é incluir o conceito de social, porque normalmente é só feito o zoneamento ecológico econômico. E o Estado do Acre, então, resolveu incluir dentro do zoneamento ecológico econômico a estratégia de gestão territorial de terras indígenas, inclusive, fazendo um levantamento social e étnico agregado ao zoneamento ecológico econômico. O estabelecimento também de uma governança climática, uma governança ambiental, que depois resultou numa governança climática, com o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, a criação do Conselho Estadual de Florestas, Meio Ambiente e Florestas. Ou seja, foi um crescendo de institucionalidade, de geração de conhecimento e institucionalização, que permitiu ao Estado acessar recursos internacionais, inicialmente do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID e o URBID. Alguns bilhões de reais, o Estado investiu alguns bilhões de reais em programas de desenvolvimento sustentável no Estado. Isso eu gostaria de destacar, que são financiamentos. O Estado do Acre, a sociedade acreana, dentro do seu orçamento hoje, todos os meses, paga recursos de alguns bilhões de reais que ele pegou emprestado, apostando numa política de gestão territorial que garanta redução do desmatamento e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, quando a gente vai atrás de financiamento hoje, por exemplo, de carbono, a gente está tentando resgatar um pouco daquilo que houve investimento, porque nós fizemos, porque entendemos que era o correto. Eu digo a sociedade acreana, entendeu que aquilo era o correto a ser feito, que é proteger a floresta e ajudar as pessoas a se desenvolverem economicamente. Então, às vezes, a gente vai de forma muito altiva, de cabeça erguida, discutir, por exemplo, um mercado de carbono, onde a gente vai vender algum ativo, porque, na realidade, é um resgate de parte do que a gente já investiu. Nós não estamos
dizendo, se não fizerem, se não me financiarem, a gente não vai proteger a Amazônia. Não, nós temos 40 anos, pelo menos, de políticas públicas funcionando, e nós apostando recursos de imposto, de tributo dos acrianos para fazer esse negócio funcionar. E aí, por fim, a gente tem, da minha parte, pelo menos, o fim, a gente tem a constituição da política de valorização do ativo ambiental florestal, que é achar políticas públicas, ali tem um desenho da direita, políticas públicas que protegem as áreas abertas, mas também políticas públicas que permitem a gestão e a valorização da floresta em pé. Ou seja, é a adoção de uma política holística de paisagem que considere todas essas variáveis. E a política mais adequada para sintetizar, é o amálgama, né? É o cimento de todas essas políticas, é a criação do sistema de incentivo a serviços ambientais, onde, com apoio de inúmeras pessoas que estavam criando internacionalmente, dentro da COP, a ideia de uma forma de pagar por redução de desmatamento, pessoas como o Paulo Moutinho do IPAM, o Santilli, o Steve Schwartzman, o Daniel Nepstead, todas essas pessoas que estavam desde lá da década de 80, 80 e 90, desenvolvendo políticas públicas voltadas para a proteção de floresta, mas que tinham uma ligação histórica com o Estado do Acre, ajudaram, na década de 2010, a gerir esse sistema, a criar, melhor dizendo, a gestar esse sistema, que foi um sistema que foi criado, o primeiro sistema de rede jurisdicional, e que, como pode ver aí, Gabi, olha, tem mais de 40 instituições envolvidas, né, e a sociedade civil envolvida do Acre. Ou seja, para finalizar, aquilo que foi criado como política pública no Estado, ela está dentro de um tecido social, econômico e cultural muito específico. Assim como, por exemplo, uma cultura muito específica gerou um Vale do Silício e que não é reproduzível em outro lugar, o socioambientalismo contemporâneo gestado na ligação do Estado do Acre com movimentos internacionais permitiram que o Estado do Acre fosse um pioneiro. Então, não foi à toa, respondendo à pergunta inicial, existe uma razão pela qual o Estado do Acre foi pioneiro na geração desse sistema. Então, essa é a minha parte, a minha exposição. Obrigado. Obrigada, doutor Rodrigo. Eu sou suspeita para falar, né, para estar aqui nesse painel, mas que bom que a gente está aqui para o mundo inteiro ouvir a história do Acre. Eu tenho a grata satisfação de ter ido pela primeira vez em 2013 e de ser... Eu brinco que eu sou mais acriana que alguns acrianos, porque eu já fiz todo o caminho lá de Mâncio Lima até Brasileia, né, participando desse processo, mas especialmente ouvindo e aprendendo dessa experiência toda, né, porque a gente vê que não é por acaso, né, que chega em toda essa dinâmica diversa no território, né, essa estrutura que o Acre tem e a inovação que o Acre sempre traz, né, desde lá atrás, descobrindo as pessoas na floresta, né, estabelecendo as resecs, né, os primeiros assentamentos diferenciados no Acre. Então, é muito importante essa história. Eu fico bastante comovida, fiquei aqui emocionada ouvindo a história e sempre brinco com o doutor Rodrigo que eu quero fazer parte do livro 2 da história do Acre, né? Eu quero estar lá um pouquinho nessa história. Marta, você vai contar um pouquinho para a gente, um pouco mais sobre a implementação, né, do CISA e o que, a partir da captação, a partir de toda essa cooperação internacional, como tem sido a implementação das ações no Estado, né? Então, conta um pouco para a gente. Então, bom dia a todos, né? Então, vem sido o desafio, né, da construção da política de incentivo a serviços ambientais no Acre. A gente começa a implementar aí o nosso sonho, né? Como o doutor Rodrigo falou, começar a desfrutar um pouco do investimento que o Estado veio fazendo desde o início da sua história dentro dessa política
ambiental, né? E aí, em 2012, a gente inicia com a implementação do programa REM, que chega dentro do sistema de incentivo a serviços ambientais. E somos, a partir daí, pioneiro em rede mais jurisdicional, né? E esse desafio, né, ele chega incorporando aí um recurso de financiamento climático ao investimento que o Estado já vinha fazendo nas suas políticas ambientais. E o REM, ele vem, dentro do CISA, se somar a outros projetos que o Estado já vinha desenvolvendo, né, dentro do seu curso histórico, como o PROACRE, o PROCER, e aí a gente tem um avanço disso, uma continuidade, tanto do programa REM como dos demais programas de investimento que o Estado estava fazendo, como o PDSA 1 e 2, os PIDs, o PROCER, diversificando a produção e fortalecendo as comunidades e as organizações sociais de base. Dentro dessa dinâmica, né, um olhar aprimorado, nos trouxe um olhar aprimorado para a necessidade de ter uma gestão e monitoramento e fiscalização do setor ambiental de forma integrada. E, em 2019, a gente tem a constituição do chamado Comando e Controle, que é a integração das áreas todas de fiscalização e de gestão territorial e ambiental para a convergência, né, da eficiência das políticas públicas aplicadas no território. Era um olhar mais de eficiência, levando aí a legislação ambiental para ser cumprida dentro do território. Tem uma questão que acontece nesse período, que é aquele pico, né, da elevação do desmatamento, que ele vem dentro dessa fase do Estado, traga, tanto pela mudança das orientações políticas que a gente teve para o Brasil como um todo, como pelo impacto da pandemia que ocorreu nessa fase da história, né? E um olhar, e isso foi interessante porque fez com que a gente olhasse para essas políticas que vinham sendo implementadas com um olhar de resultado, né? Quando a gente olha para as políticas e para o investimento que o Estado vinha fazendo, a gente enxerga que a gente precisava dar um filtro no resultado que estava sendo levado, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social, porque os indicadores eles estavam mostrando uma situação de alerta, e esse momento ele foi bem importante, né, para que a gente conseguisse criar esse sistema de monitoramento e ter um olhar de monitoramento e eficiência mais integrado para as políticas públicas ambientais, né? E passou tudo. Deixa eu voltar aqui. E isso foi importante por quê? Porque ele nos trouxe a necessidade de uma maior reflexão, com o olhar para a necessidade de fortalecer o sistema de incentivo a serviços ambientais e toda a estrutura de governança. E aí vem toda essa consulta pública, esse momento histórico que o Acre acabou de viver agora em 2025, com a reformulação e atualização da repartição de benefício e o fortalecimento da governança, né? Trazendo tudo isso junto à diversificação das cadeias produtivas, ao mesmo tempo que a gente discute e aprimora as instâncias de governança e de gestão das políticas ambientais, né, a gente consegue continuar no território implementando a diversificação das áreas produtivas, tanto com artesanato, com os SAFs, com o ecoturismo, que não parou, né, com a exceção do café, a castanha, que já tem um histórico no Acre, vem sendo fortalecida por todos esses programas, a borracha, a pecuária, que traz aí uma nova roupagem com a produção familiar, que é uma pecuária com uma tecnologia para pequeno produtor, que tem um impacto menor na floresta, né, traga por esses programas, fortalecendo essa agricultura de baixo carbono, né? E aprimorando a modernização das políticas públicas, valorizando sempre a questão ambiental, os povos indígenas, os extrativistas e os produtores familiares.
Tá? E não esquecendo do olhar que o Estado tem também para as mudanças climáticas, né? Aí a gente conseguiu ter uma sintetização das necessidades traga por esses eventos extremos, impactando o território. E conseguimos construir já um plano que é o nosso plano embrionário da discussão sobre adaptação, porque nós temos eventos extremos severos que acontecem no estado, principalmente na época de cheia, que traz um impacto que antes a gente não tinha, né? Que é o impacto dentro das terras indígenas e dentro dos roçados dos produtores familiares. Então, toda essa estrutura de gestão da política pública, ela tem agora um novo olhar direcionado para essas questões de adaptação, né? E um olhar também de alinhamento e verticalização das diversas estratégias de desenvolvimento integrado aí com os nossos países, tanto da rota sul-americana como também do Arco Norte e Rondônia, né? Um olhar de gestão para integração regional e para integração transfronteiriça. Dentro de uma cultura de planejamento, né? De uma cultura de construção de planos de orientação sustentável, trago pela Agenda Acre 10 anos, que reflete aí nos planos estratégicos do governo e dos órgãos executores. E aí acaba a minha... E agora eu passo para o Léo, né? Obrigada, Marta. É importante a gente ver como foi a adaptação para a implementação das ações, né? E o Acre, enquanto planejamento, monitoramento, essa cultura que você mencionou, né, Marta, de planejamento, trouxe essa robustez das atividades, né? E de identificar a necessidade, a demanda da população e o Estado aportar recursos não somente para a implementação das ações, mas também de pagamento de serviços ambientais, de formas de conectar o meio ambiente com o desenvolvimento econômico, né? E a gente sabe que alcançou resultados bastante importantes e ainda tem muito pela frente para escalar ainda mais esses resultados, né? A gente vai ouvir um pouco do Leonardo agora, do secretário Leonardo, com relação, então, à gestão ambiental, né, e como tem sido esse processo de trazer o arranjo jurídico e institucional para dentro, conectando a floresta com os arranjos jurídicos e com o mundo econômico também, né? Léo, conta um pouco para a gente com relação, então, a todo o desenvolvimento da gestão ambiental, especialmente agora, esse processo de modernização e atualização da política do Estado. Primeiramente, bom dia a todos, né? É mais uma satisfação estar aqui, né, no consórcio da Amazônia Legal, podendo falar de um tema tão importante que é esse painel Acre no Caminho Certo. E também saudar, se ele estiver ouvindo ao vivo, né, o Coronel Ricardo, que idealizou esse painel dentro de um contexto desse conjunto de políticas, né, a história do Acre muito rica, né, e como colocou bem lá no início, o Acre, uma história de resistência, e a gente fica muito feliz de poder contribuir nessa história, nessa fase final, embora já caminhando por quase 20 anos de serviço público no estado do Acre, nos diversos lugares, a gente fica muito feliz de estar contribuindo na questão do meio ambiente. Primeiro, né, Rodrigo, quero reagir um pouco à sua apresentação histórica ali. A gente vai lembrando um pouquinho das conexões com a família, né? Sempre falando lá de 1902, a gente lembra que os nossos antepassados, né, no caso, meu avô foi seringueiro, lá na região do Juruá, a gente fala muito aqui. Isso tudo mostra mesmo essa importância. E ele chegou lá em 1902, casou em 1917, passou pelas duas fases do ciclo da borracha, e quando acabou o segundo ciclo foi para Rio Branco, migrou para Rio Branco, e aí continuou criando a família, e, enfim.
E aí depois a gente vê, né, década de 70, aquele movimento todo das fazendas, enfim, então é o Acre nesse contexto. Mas vindo um pouquinho aqui pro roteiro da apresentação, acho que me coube a mim falar um pouquinho desse novo ciclo, né, que a gente está vivendo. A Marta falou muito bem aqui da implantação dos primeiros anos do CISA, né, do nosso pioneirismo no rede jurisdicional, mas eu acho que dentro de uma concepção mais nova, né, a gente, olhando para o retrovisor, a gente também não abandona. Acho que dentro do contexto do novo governo, do governo Gladys Cameli, acho que dá para falar, assim, com toda tranquilidade, né, de como foi esse início do governo, né, que o governador acabou chegando, né, eleito com a visão muito desenvolvimentista, né, e isso acabou tendo algumas questões que foram decisivas, assim, nesse processo, né? Primeiro, a partir de 2019, um pouco ainda compreendendo esses institutos, né? Inclusive o próprio sistema CISA, que não é tão divulgado, né, a gente, internamente, e isso acabou sofrendo alguns, como é que se diz, percalços no caminho, inclusive no início, com a extinção do IMC, né, foi uma fase complexa, mas que a resiliência desse sistema, ele se mostrou muito forte, né. Eu acho que essa é uma fortaleza, e o governo e o governador nos falou muito bem, né, que reconheceu e reconhece hoje, tem participado, né, de todas as COPs, enfim, e tem fortalecido. Eu acho que esse processo mostrou a fortaleza que é o CISA, toda essa estrutura, inclusive com os parceiros, né, que foram muito importantes, Reino Unido, Alemanha, o Banco Mundial, né, BNDES, com a primeira aporte no Fundo Amazônia, e depois com o segundo agora aporte no Fundo Amazônia de 98 milhões, que foi assinado no ano passado, o BID. Então, tudo isso, essa parceria, que eu acho que é importante colocar, foi importante para a gente manter o nosso sistema, porque a gente tinha também recursos e uma perspectiva, né? Então, deixa eu passar aqui. Não sei se... Pronto. E dentro dessa política, ressaltando muito o trabalho da Secretaria de Planejamento e do Coronel Ricardo, né, o desenvolvimento territorial integral e sustentável, né, com a adoção de metodologias de integração multinível, municípios, estados, a União, os países vizinhos e as instituições não governamentais, tem viabilizado o desenvolvimento regional integrado, né? Uma ferramenta importante é o PPA, né, participativo. O Coronel Ricardo tem falado muito nisso, da importância dos municípios construindo essas políticas públicas, né? Não é de cima para baixo, é de baixo para cima, e isso cria essa amálgama, essa legitimidade, né? Dentro da estratégia do Brasil também de 2050, a gente tem tido reuniões no Acre, né? O primeiro encontro estadual de secretarias municipais de planejamento e desenvolvimento econômico e comunicação, também os planos regionais de desenvolvimento pela SEDANS. Então, assim, existe uma integração na discussão de desenvolvimento, e a CEPLAN tem conduzido esse processo que se soma a esses esforços, né? Além disso, vamos citar aqui também o projeto de energia solar, né, o programa Mais Luz para o Acre, né, que está sendo discutido em parceria, acho que com a Energisa também, né, levando para os lugares mais distantes. Tem alguns lugares, acho que é Restauração, né, que tem na Restauração que foi implantado, uma vila que não chega
e foi toda energia solar, com baterias, enfim. Então, assim, existe um pensamento estruturado com relação a isso. Inclusive, agora tem um grupo de trabalho discutindo também a eficiência energética no âmbito do poder público, né? Essa é uma fase que eu acho que, além da gente trabalhar as reduções de emissões na escala de um RED, a gente tem que fazer também o pequeno, assim, a parte de energia, não é que é o pequeno, mas fazer o do dia a dia, né? Que a gente acaba essas iniciativas não estavam tão presentes no nosso dia a dia, e a CEPLAN está olhando para isso junto com as outras secretarias. Além disso, uma outra novidade que a gente está trazendo para a COP, o governador anunciou ontem, e provavelmente hoje ele vai fazer a sanção da lei, é o orçamento climático, né? É uma ideia dentro das propostas que a CEPLAN já tem trazido de ter orçamentos temáticos, né? Já tem um exemplo lá do orçamento para as mulheres, né? Orçamento também da criança e adolescente, e o orçamento climático do Acre, uma ideia que a CEPLAN, junto com a SEMA e com o IMC, a gente tem discutido como uma estratégia importante para a gente visualizar como que os recursos que são captados ou recursos que são do orçamento geral do Estado são aplicados em ações de mitigação e de adaptação. Uma coisa muito difícil, a gente não consegue responder aos órgãos de controle, ao próprio planejamento, o que a gente gasta nos eventos extremos. A gente tem passado, o ano passado foi um momento muito crítico com relação às queimadas, e o ano de 23 com uma grande cheia, e a gente é perguntado quanto que vocês gastaram. A gente acaba, se não for por programas específicos, a gente acaba não sabendo, porque envolve carro das secretarias, gasolina, diárias, e isso acaba não aparecendo, e o gasto é muito grande. E até para a gente dimensionar e correr também atrás de recursos, a gente precisa dessa métrica. E o orçamento climático, por além disso, ela é essa base metodológica reconhecida pelo Climate Budget Program da rede C4 e as adequações sugeridas por eles, né? Também constitui um plano estratégico da agenda climática com planos setoriais e peças orçamentárias vigentes no estado do Acre, alinhado, né, às normativas e leis federais, o plano clima, a taxonomia sustentável brasileira, e a proposta também é ter um comitê de governança do orçamento climático, uma instância responsável por coordenar e monitorar a aplicação do orçamento climático de forma estratégica e transparente. Então, a ideia é sancionar a lei, a gente vai começar a ter umas discussões com as secretarias para definir esses critérios, para que a gente consiga mostrar, evidentemente, o orçamento sendo aplicado. Então, é mais um avanço dentro de outras propostas que a gente tem discutido em conjunto. Eu tenho conversado muito com o Coronel Ricardo, a Secretaria de Planejamento, de outras estratégias, inclusive de governança para o sistema, a gente tem chamado de Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. A gente vê, Gabi, muitas dificuldades dessa integração na prática, que muitas vezes depende das relações pessoais, né? E eu venho de uma experiência de ter trabalhado na segurança pública, e a gente tem isso de forma muito instrumentalizada e normatizada. Independente das pessoas, o problema tem que ser tratado no nível estratégico e operacional, né? Questões como comando e controle, gestão territorial, enfim, as próprias discussões de RED, de mudanças climáticas, a gente precisa ter isso com reuniões periódicas, enfim, e essa é uma proposta que a gente está gestando entre SEMA e a CEPLAN, e já encaminhamos, inclusive, para a Casa Civil para também ser publicada logo, logo, e a gente comece a estruturar isso. Inclusive, a Aline está aqui da Casa Civil, sabe que a gente tem também essa gestão do Grupo Operacional de Comando e Controle, quanto que é importante envolver todas essas secretarias nesse processo. Além também a gente teve a publicação de uma lei da residência que a gente chama técnica
em meio ambiente e mudanças climáticas, que foi um ajuste, tinha uma lei anterior de uma residência de engenharia florestal, a gente ampliou o escopo e estamos agora numa fase também de regulamentação por decreto para a gente trazer mais profissionais em formação para apoiar essa agenda e dentro de um processo formativo específico para mudanças climáticas. Tanto no processo também de regularização ambiental, no CAR, no PRA, na restauração, mas também para apoiar a Secretaria de Povos Indígenas, o IMC nessas agendas, né, porque é das dificuldades técnicas. Mas eu acho que esse não sei se é o último slide, ali eu acabei falando um pouco da questão do orçamento, e aí está o nível de detalhamento, né, de como funciona dentro dos eixos, tá, um desenvolvimento sustentável de bioeconomia, mitigação de mudanças climáticas, adaptação, são os marcadores que a gente pretende usar dentro do orçamento climático, né? Justiça climática e inclusão social, governança ambiental e transparência, educação ambiental e inovação climática e resposta climática emergencial e proteção civil. Então, são 7 marcadores, ou chamados de eixos estruturantes do orçamento climático que a gente está colocando. Mas, para não deixar de falar do RED jurisdicional, né, que eu tenho acompanhado a partir de 2023 e um pouco antes, ainda dentro de uma experiência compartilhada entre a Procuradoria e a CDSA, que eu acabei passando 1 ano e meio dando uma assessoria jurídica, a gente começou nesse novo ciclo um processo de atualização das estruturas, né, dos sistemas que compõem o programa ISA Carbono. E a Jaque está aqui e continua esse trabalho, e nós nos desafiamos a atualizar esse sistema, buscando novas alternativas dentro de uma estratégia de mercado, né? O Estado do Acre já tinha reduções de emissões históricas de 2005 a 2017, 2015 até 2017, mas que nós sabemos as dificuldades para que esses ativos antigos fossem para mercado, né? Embora a gente já tendo captação de recursos expressivos no âmbito do pagamento por resultados, junto com a Alemanha e o Reino Unido, mais de 55 milhões de euros, a gente se desafiou, o Estado do Acre, a acessar esse novo mercado. Eu lembro muito de conversas com o Dr. Rodrigo, nos primeiros momentos que ele fez até uma pergunta para mim: o que você vai fazer no IMC? Aí eu falei: não, a gente vai certificar, vamos ter reduções, nós não tínhamos, vamos certificar os novos créditos num padrão de alta integridade. Aí ele falou: se tu sabe que isso é como construir uma Ferrari? Aí eu falei: eu sei. E isso nos desafiou a ir procurando os parceiros, conversar, dialogar. Conversamos, inclusive, com o IPAM, muitas vezes, pensando naquela estratégia, né, Gabi? Vamos reformar a casinha, né? Como é que a gente vai fazer? Montamos um planejamento que a gente chamava carinhosamente de a teia da aranha, porque ela era grande. Quantas pessoas vinham falar com a gente, principalmente, eu apresentei para a GIZ, e a Alicia falou assim: você quer fazer isso aqui em 2 anos? Isso aí é quase impossível, né? Falei: não, se a gente contar com apoio, a gente vai chegar lá. E a nossa meta principal nesse processo era concluir o processo de certificação aqui na COP de Belém, 30. Lógico, os desafios foram grandes, a gente foi mergulhando, e ontem a gente fez um painel muito bonito falando do processo da estratégia de repartição de benefícios, que é um dos requisitos, a atualização de salvaguardas, o MRV, enfim, contamos nesse processo com muita ajuda, né? E hoje a gente está em vias de receber um ok, né, do padrão de que os documentos iniciais estão aptos e o Estado está apto a receber a verificação por uma auditoria externa, e a tendência e a possibilidade é que já no início do ano no início do ano de 2026, a gente receba no Acre uma empresa que vai avaliar, né, todo esse processo que foi feito, e a gente ter
créditos de carbono prontos para negociação, dentro do padrão R3. E isso tudo é muito gratificante, porque a gente tem um potencial, eu estava falando ontem, a gente tem um potencial concluindo, né, e conseguindo atingir as metas do PPCDQ, que felizmente atingimos 2 anos antes. Esse ano tivemos uma redução de 27,5%, comparado com o ano passado, então são praticamente 50% de redução em 3 anos, 23, 24 e 25. Isso nos habilita a ter em torno de 30 a 40 milhões de toneladas de carbono líquidas para negociação, com potencial aí, chegando, doutor Rodrigo, evidentemente a quase esse recurso de 1 bilhão de reais ou mais, muito mais, para que a gente possa resgatar um pouco dos recursos que o Estado do Acre já investiu, né, durante todos esses anos na política de desenvolvimento sustentável, na política de desenvolvimento regional, na bioeconomia, que é, no final das contas, a vocação do Estado do Acre. O Estado do Acre é feito de pessoas, de rios, da nossa floresta, da nossa biodiversidade. E a gente só vai se destacar, evidentemente, se a gente souber usar muito bem o solo, com eficiência e contando essa história, né? A gente vende história, a gente vende integridade, a gente vende confiança, respeitabilidade. Essa é a marca do Estado do Acre. História de pessoas que fazem um trabalho em prol do meio ambiente, em prol do nosso globo, da nossa terra, de uma forma consistente, né, nesse caminho todo. Então, o Acre está pronto, o Acre está no caminho certo, a gente só precisa conectar cada vez mais as pessoas, as oportunidades para a gente avançar. Muito obrigado. Ótimo ouvir ouvir e ver essa integração, essa articulação político-institucional que o Acre tem, essa infraestrutura jurídica, né, de ferramentas, de instrumentos, a robustez do CISA enquanto uma política estruturante, né, de longo prazo, visionária, inclusive, né? O doutor Rodrigo contou aqui no início, e ver que essa estrutura, essa infraestrutura institucional, jurídica, está inovando com o orçamento climático agora, né? Então, acho que é super importante, e eu sou fã também do secretário Brandão, com essa visão de planejamento, né? Então, que bom que o Estado tem trazido, incorporado essa questão climática. Acho que a secretária Francisca aqui também é uma peça fundamental nessa história de falar sobre a necessidade da adaptação, né? De conseguir trazer o recurso até a população, né, até a ponta, e agora como medir isso, né, como distribuir o orçamento público a partir dessas ações climáticas, né, a importância de medir isso para que o mundo entenda o que é o custo da mitigação e adaptação climática, né, o que é o custo, e que inclusive é transversal, né, no arranjo orçamentário, né? Então, é preciso, para além do mercado de carbono, né? O mercado de carbono é uma peça disso tudo, né? É preciso muito mais para você poder gerir um Estado num contexto de emergência climática, de manutenção das suas raízes, né? Então, é preciso muito mais recurso, e a cooperação internacional, o mercado, a economia, o setor privado precisa entender esse arranjo complexo, né? E aí eu vou pedir para vocês, a gente tem mais 10 minutinhos, eu vou pedir para vocês em 2 minutinhos trazerem, bom, a gente contou de toda a história linda, né? Que se mantém viva no estado do Acre, mas eu queria convidar vocês a olhar para frente. Assim, quais são os próximos desafios, quais são os desafios que a gente tem hoje para alcançar um futuro, né? Então, aqui a gente nem combinou, mas queria convidar vocês para pensar para o futuro, assim, quais são os principais desafios, as oportunidades que a gente tem, e qual é o caminho que a gente tem a seguir
nos rios aí tão lindos do Croa e todos os outros igarapés no Acre. Quais são os próximos passos? Dr. Rodrigo, conta pra gente. Bom, primeiro, assim, a lição que o Estado traz para mim, pessoalmente, é, primeiro, a união entre o conhecimento tradicional e a ciência. O CISA só aconteceu e existe como existe por conta disso. Esse tecido cultural e social permite uma estrutura política e econômica consistente e resiliente, como dito pelo Leonardo. Então, eu acho assim, aqui é a COP da verdade, né? É a COP da execução. O coronel Ricardo, o secretário Ricardo Brandão, ele fez uma analogia bem interessante da nossa história com a questão da seringa, da estrada de seringa. No começo, você tem que abrir o caminho da seringa, encontrar quais são as seringas que produzem. Aquilo é um caminho longo, porque é nativo, você tem que abrir a floresta, fazer as picadas, né? Depois, e no escuro, você começa de madrugada, você não vê direito, um lampiãozinho na cabeça. Depois você tem uma fase que você consolida a estrada da seringa, e você, então, começa a saber onde você vai cortar, como é que vai cortar, etc. O Estado do Acre fez esses 2 passos, e executou e mostrou que é possível desenvolver economicamente e com redução de desmatamento dentro de uma estrutura de conhecimento do território e unificação com as comunidades tradicionais, todo isso que esse que falou. Agora é hora de colher o látex, né? Então, esse seria o terceiro passo. A gente precisa, mostrando o que a gente tem, ter a capacidade. E essa é a crítica que se tem o tempo inteiro, falar, olha, pelo menos nós não estamos só reiterando isso, e a última frase mesmo. Nós não estamos assim falando, olha, vocês fazem promessas que não cumprem, por que vocês não vêm aqui, onde é que está o dinheiro, etc. Não é isso. O Estado do Acre não está fazendo uma chantagem climática, entendeu? Ele foi lá e executou, ele fez, tem resultado, tem redução de desmatamento, tem política pública, tem tudo. Nós estamos dizendo, olhem para cá, e está na hora da gente mostrar o resultado, que não é possível, a sociedade acreana está cansada de investir por décadas com recursos de tributos dos acreanos para mostrar que é possível, e a gente agora precisa que os recursos venham para a gente consolidar e fazer a colheita do látex, vulcanizar ali o látex e a gente ter o produto acapado e que seja sustentável. A gente tem que dar sustentabilidade econômica para essa história que é tão bonita. Obrigada, doutor Rodrigo. Marta, quais são os desafios e os próximos passos? O recado que esse painel deixa para a gente, né, é que o Estado do Acre está pronto, e há algum tempo ele está pronto para isso, né? Desde a formação do Estado, que a nossa vocação vem se consolidando cada vez mais, e as políticas públicas cada vez reforçam e fortalecem a vocação que o Estado tem, né? Quando a gente olha para a nossa história, a gente vê que a gente já investiu muito, né? E há algum tempo o Acre é vanguarda, é pioneiro nisso. Mas, infelizmente, a gente até agora, não é fazendo chantagem, como o doutor Rodrigo falou, o retorno ainda não veio da forma esperada, né? A gente está há um tempo nesse anseio de que isso se desenvolva da maneira que a sociedade acreana vem desejando, vem sonhando, né? O Estado já investiu muito e estamos prontos para dar o próximo passo, né? O FFF está vindo aí, né? Nesse momento só se fala nisso, mas quando a gente olha para o Acre já está pronto para ele há muito tempo, né? O CISA lá atrás, ele já construiu toda essa estrutura, ele já desenhou todo esse caminho, né? E a nossa expectativa agora é de que o mercado consiga dar o retorno
do investimento e do anseio que o Acre já tem, já construiu há muito tempo. E ele já provou também até a sua resiliência com tudo isso, né? Quando a gente tem aí de 2019 até 2022 os momentos mais difíceis, né? E a gente consegue mostrar com governança e constitucionalidade que a gente está maduro para receber isso, está pronto para isso, né? E é essa a mensagem que eu quero deixar, que o Acre está de braços abertos esperando, né? Mas não esperando de braços abertos sem fazer nada, né? Buscando cada vez se fortalecendo nessa política. Obrigada, Marta. O Acre me ensinou que o desafio é oportunidade, né? E eu acho que é isso que vocês estão falando, né? Que os desafios existem, mas eles são oportunidades para crescer e vocês estão prontos para avançar. Então, vem pro Acre, né? Léo, vou passar para ti, para você fazer as tuas notas finais e fechamento aqui desse painel tão bonito. Tá bom, Gabi. Eu acho que também o painel, né, ele foi se desenvolvendo e a gente até discutiu muito sobre, assim, até tinha uma certa apreensão, né, no sentido de como é que a gente vai transmitir essa mensagem. Eu acho que, como é uma história longa, mas acho que foi tão suave aqui, a história foi sendo narrada tão bem, eu acho que mostra isso, assim, né? Acho que o que eu quero dizer, a gente tem um comprometimento no estado do Acre com essa causa, que eu ouso falar que existe esse sentimento coletivo de que a gente precisa expor isso para todos, né? E isso está muito bem representado nessa COP, né? Eu estava sabendo a quantidade de indígenas, né, Francisca, que estão vindo para a COP do Acre, são mais de 200, eu acredito. As comunidades tradicionais e tudo isso, a gente fala que a fortaleza, né, do Acre também está nesse entendimento coletivo, né, que veio dessa história, dessa junção. E eu queria ressaltar muito isso também, assim, sabe, Gabi? Esse sentimento que o Acre só pode estar no caminho certo se a gente estiver também com as pessoas certas, pensando nessas estratégias, sabe? E é isso, assim, eu quero reforçar o que o Dr. Rodrigo falou. A gente não está brincando de fazer política de meio ambiente e mudanças climáticas. Há muitos anos, o Estado do Acre, de uma forma institucional, né, visão de longo prazo, né, tem tido resultados consistentes, mesmo tendo momentos melhores e momentos mais difíceis e mais desafiadores. Então, a trajetória do Acre já fala por si só, né? E a gente queria muito era que nesse painel isso ficasse ressaltado, né? Que a gente está no caminho certo, estar com essa preocupação sempre latente com relação ao meio ambiente, às mudanças climáticas, o desenvolvimento regional, né, sustentável, que eu acho que são os caminhos para a gente desenvolver o Acre, né? Que pode até ser um pouco mais demorado, né? Mas com certeza vai estar muito mais alinhado com todos os desejos nacionais, internacionais de um meio ambiente mais ecologicamente equilibrado e que todo mundo tenha aí uma nova geração, né? Que as nossas novas gerações possam usufruir. Então, é nesse sentimento e nesse propósito que eu acho que motiva a gente a estar aqui. Estava falando muito com a Jaque sobre isso. A gente está na COP, está enfrentando uma série de desafios diários, enfim, propósito, né? Eu acho que esse propósito do Acre coloca a gente nessa vontade de fazer cada vez mais. Obrigada, Léo. A estrada é longa e o tempo é o da floresta, né? Então a gente precisa lidar com esse tempo, né? E no passo do seringueiro, né? No passo do seringueiro, com a luz
guiando a gente. Então, é isso aí. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, queridos, pela oportunidade de estar com vocês aqui nesse painel. E acho que o slogan desse painel é Vem pro Acre, né? Vem pro Acre. Obrigada.